quando a pessoa se rende no altar, nesse espírito, eu quero a tua vontade. Quando ela para de buscar a vontade dela, milagres para ela, e passa a buscar a vontade de Deus. Porque qual vontade você acha que é maior? A sua ou a de Deus? Qual é melhor? A vontade dele é boa, perfeita e... Ah, bispo, mas eu vou parar de pedir pelos meus sonhos para pedir a vontade dele? Você tem medo de quê? Você tem medo do sonho de Deus ser menor que o teu? Você tem medo da vontade de Deus ser inferior à sua? Então, quando Deus vê pessoas que vêm buscar poder, se ela crê na palavra, na promessa, ela recebe o poder. Só isso, acabou, mais nada. Mas quando ele vê pessoas que até começam assim, entendem que Deus quer um relacionamento, uma vida, uma entrega, fazer parte da vida da pessoa, viver nela e através dela. E ela se entrega então à vontade de Deus. Ela é perfeita, ela é agradável. Você não tem como você perder com Deus. Então a pessoa para de querer ter só para si. Deus vai dar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão. Ele prometeu. Mas a pessoa quer inverter. A pessoa quer buscar só as outras coisas. Aí o reino de Deus fica de lado. Aí se ela crê na promessa, numa campanha, numa corrente, um voto, um propósito, ela alcança um resultado. Mas só aquilo, mais nada, depois perde. E aprenda, pessoal, Deus não tem limites. Põe aí, por favor, vamos entender. A lei do limite. Desde sempre fomos acostumados com limites. Por isso, queira ou não, nosso cérebro já está treinado a chegar até determinado ponto e o quê? Limite de tempo, limite de altitude, limite de profundidade, limite de calor ou frio, limite de idade, limite de altura, limite de salário, limite do cartão de crédito. Esse é o pior, né? O apóstolo disse: não tendes o quê? Em nós, mas estáis limitados em vossos próprios. Então você nunca vai encontrar limite na gente, nunca. Você vai chegar aqui com câncer, você vai chegar em fase terminal, você vai chegar com o marido, com o amante, você vai chegar falido, você vai chegar do jeito que for, nunca você vai encontrar na gente limite. Ah, olha, esse problema é muito grave, esse problema é muito intenso. Não, olha, a sua situação, se fosse antes, nunca. Se você encontrar um pastor que fique titubeando, que olhe para o seu problema e ache ele muito grande, muito forte, então ele está mal, está mal. Em nós, como disse Paulo, você não vai encontrar limites. O que você crê, nós vamos falar para você que vai acontecer além disso, porque é a palavra de Deus, não é o que pensamos ou achamos, é a palavra, ela tem que se cumprir. Não há limites em Deus. O ser humano é que limita tudo. Estais limitados em vossos próprios afetos, sentimentos. O sentimento de que não tem estudo, sentimento de que é negro, sentimento de que é gordo, ou magro, ou feio, sentimento, tudo quanto é tipo de sentimento, de medo, de dúvida. A família toda, ninguém estudou, ninguém foi nada. Todo tipo de sentimento limita para a pessoa, impede Deus de fazer o que Ele quer. Quem impede Deus de agir não é o diabo, não é o câncer, não é a falência, não é o valor da dívida, não é a depressão, não é a amante. O que impede Deus de agir é a pessoa. Ela limita Deus na sua vida. Ou tira os limites e deixa Deus fazer o que ela nem jamais sonhou. Amém? O que você está fazendo? Você está limitando a Deus? Ou você está deixando Deus alegre? Porque Ele sabe que em você Ele vai ser glorificado com coisas grandes e extraordinárias.
Quando você vê testemunhos como esse, quando você ouve a palavra de Deus, você fica aí também argumentando, mas na minha vida, mas comigo, mas será? E a incredulidade em alguns é tão grande, que a pessoa fica assim, não, quando acabar aqui, eu acho que eu vou procurar ela para ver essa história direito. Não é possível, não é possível. Quer dizer, como se Deus fosse um miserável qualquer. Como se Deus fosse um miserável qualquer. Não, Deus não pode fazer isso. Como é que Deus vai fazer? Não, Deus não tem esse poder todo. Em outras palavras é isso. Deus, coitado, Deus não tem condição de fazer o que está sendo pregado. Deus não tem condição de fazer o que esse testemunho falou. Você está entendendo? Sim ou não? Quer dizer, sem perceber, a pessoa ainda ofende a Deus. Ofende a Deus. Porque ela está presa na mente humana, na limitação humana. Então fica ofendendo Deus, chamando Deus de um qualquer. Mas quando a pessoa crê realmente, Ele é o Criador, é o Senhor, então ela tem até dificuldade de entender. Então ela para de querer entender e passa só a crer. Amém? É como Pedro. Se é o Senhor, manda ir sobre as águas, vem. Como é que você vai entender um negócio desse? Como é que você vai entender uma coisa dessa? Jesus andando sobre as águas e eu vou andar, como? Não dá para entender. Mas ele não pediu explicação. Ele botou o pé e saiu andando. Sim ou não? Mas no meio do caminho veio o maldito desgraçado do quê? Do sentimento. Quando o diabo fez então vir um vento e as ondas, e diz que ele reparou, o diabo fez, olha lá, rapaz, você é homem, você está andando, ninguém anda sobre as águas, homem não anda sobre as águas, não tem jeito, olha a onda, olha o vento. Na hora ele começou a afundar. Foi o poder de Jesus que falhou no meio do caminho? Jesus disse, pode vir. Ele foi pela fé na palavra de quem? Do Senhor Jesus naquela hora, pode vir. Aí no meio do caminho a palavra de Jesus perdeu o poder. Mas ele limitou. Com Jesus em carne e osso, hein? Jesus em carne e osso ali. Ele limitou. Então é a pessoa que fica limitando o que Deus quer fazer na vida dela. Deus não quer fazer coisas pequenas na vida de ninguém. Será que esse não é o seu problema? E às vezes você vê, a dona Elizabeth, antes de acordar, já estava aqui, curada de câncer, curada do tumor, curada da depressão, já tinha prosperado, já estava casada, já tinha resolvido a vida, mas o diabo conseguiu trazer um limite para dentro dela, e ela ficou aqui então, não sei quanto tempo, um ano, não sei quanto, parada, e depois começou a regredir, que é assim que o diabo faz. O primeiro passo do diabo é parar, é acomodar você, fazer você aceitar certos tipos de problemas como normal, como natural. Hoje em dia é assim, o mundo de hoje, os jovens de hoje, e seja lá o diabo que for. Então quando ele consegue te limitar, põe um limite na tua cabeça, você se acomoda com aquele problema, ou se acomoda só com o que você venceu. Então vem a acomodação, daqui a pouco ele começa a tirar, porque a minha acomodação vai destruir a minha fé, e vai barrar Deus. Ele não pode vir, ele não pode agir na minha vida. Então primeiro o diabo limita, depois ele começa a tirar, como ela começou a perder. Está sendo claro? Se não é no financeiro, é no casamento, é na família, alguma coisa acontece. Então essa é a arma do diabo. Então a nossa mente está acostumada com limites. Você tem que parar de pensar como homem e pensar como Deus. Meu Deus, está sendo claro isso? Vós estáis limitados em vocês, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Deus nunca vai dizer assim, olha, o que você está pedindo é muito, o que você está pedindo é muito grande. Nunca, pelo contrário. Olha como é que é a vontade de Deus. Meu Deus, você está ouvindo direito? Olha o que Deus falou. Olha o que Deus mandou o apóstolo falar. Ele quem?
Quem? Deus. É infinitamente. O que é o infinito? Não tem fim. Infinitamente poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos, pensamos, imaginamos. Ou seja, ô cabecinha de coco, você, diante do que eu quero, você está pedindo uma coisinha assim, ó, mas eu não, eu quero fazer infinitamente mais do que isso aí que você está querendo. Você está dizendo assim, se eu tiver isso aqui, se isso acontecer, se aquilo acontecer, se o marido, o filho, eu vou ser uma pessoa feliz. Deus está dizendo, isso aí não é nada diante do que eu quero fazer. Mas onde está o problema? Preste atenção para você entender onde está o problema, além do limite, além da limitação humana. Então ele está deixando claro, para de pensar pequeno, para de pensar como homem, porque você quer uma coisa, eu quero outra. Ele disse, assim como a terra é distante do céu, você vê que um avião, ele chega a 10 quilômetros de altura, o voo de cruzeiro, 10, um pouco mais. Você imagina, 10 quilômetros de altura, é o fim? Não, aí vem o foguete. E Deus está dizendo, assim como a terra é distante do céu, os meus pensamentos são distantes dos seus. Você está pensando aqui, ó, eu estou pensando aqui. Então às vezes a pessoa é mesquinha, ela não entrega a vida dela a Deus, porque ela pensa que a vida que Deus tem para ela é uma vida fraca, é uma vida de crente, de fanático. Ela fica resistindo se batizar nas águas, resistindo perdoar, resistindo deixar o pecado, resistindo obedecer, seja lá o que for que Deus pede, porque ela pensa que ela fazendo certas coisas, obedecendo certas orientações de Deus, ela acha que vai perder, ela acha que vai perder, vai ter uma vida de bobo, uma vida de bobo, de baixar a cabeça, de perdoar, não vou mais curtir a vida. Que curtição de vida é essa? Quem curtir a vida? Eu duvido você encontrar uma pessoa aí fora que curte a vida, que é feliz. É a vida que está curtindo ela, é o diabo que está curtindo. Sem o Espírito Santo não tem realização, não existe. Não existe. Todo dia a gente abre o programa 14h na Bandeirantes, de terça a sexta, com vários famosos, gente podre de rica, com depressão, e que já tentou se matar. Todo dia. Os ídolos, por trás, tudo fracassado, porque eles conseguiram só o que o dinheiro pode dar, a fama, o trabalho, mas por dentro é a mesma miséria. Mas estão curtindo a vida. É um monte de mulher, é um monte de homem. Sim ou não? É isso aí. Você viu, eu vi um cantor ontem, que há pouco tempo já foi falado, ele já abriu para todo mundo, que ele tem depressão. Ele luta contra a depressão. Mas agora, ontem, essa semana, comprou um carro de 4.300.000 reais. Aí escreveram um brinquedinho dele. Por quê? Porque o sujeito é infeliz, ele não tem paz, então ele precisa de coisas para dar aquele um pouquinho de uma sensação. Aí todo mundo fala, o carrão, aí vem aquele orgulho, aquele negócio. Daqui a pouco passa, daqui a pouco aquele carrão de 4.300.000 reais vai ficar na garagem. E se ele não se entregar a Deus, daqui a pouco vai ter um fim desgraçado como todos. Está compreendendo sim ou não? Que adianta ele ter dinheiro? Que adianta ter isso aí, se ele não tem paz, se ele não tem vida? Mas está curtindo a vida. Então, para de pensar como homem. Bispo, mas o único momentinho de prazer que eu tenho para aliviar o estresse, minha vida é tão sofrida, é quando eu estou bebendo, é quando eu estou adulterando, é quando eu estou... Um momentinho que não muda a tua vida, que não vale droga nenhuma. E Deus quer te dar a eternidade. Ele quer colocar a vida dentro de você, Ele quer colocar
a paz dentro de você, Ele quer te preencher, Ele quer te realizar, mas você fica achando que a vontade de Deus é inferior à tua. Aí você, não está na hora, não estou preparado. Não está preparado para ser feliz, mas está preparado para continuar sofrendo? Não está preparado para receber o espírito da vida, mas está preparado para continuar depressivo, vazio, mentindo, enganando, sendo enganado? Não tem lógica, não tem raciocínio, a pessoa não raciocina. Sim ou não? Como é que eu posso não estar preparado para receber Deus na minha vida? Para começar a mostrar que eu quero Ele, porque eu entendi que Ele pode me fazer feliz de verdade, mas eu estou preparado para continuar sofrendo? Abra a sua visão. Deus não quer formar em você um crente, mas a imagem e semelhança dEle. É isso que Ele quer fazer. Está sendo claro? Mas você tem que largar seus limites humanos, seus pensamentos fraquinhos humanos. Bom, quem está falando? É Deus. Tem esse bispo aí que fala, mas ele está falando a palavra de Deus, e não a palavra dele nem do bispo Macedo. Os testemunhos vêm, comprovam que é verdade. Poxa, eu vou me entregar a essa palavra, eu vou me entregar a Deus, eu vou obedecer a partir de agora. Então a pessoa tem dificuldade de obedecer o que vai mudar a vida dela. Quais são os seus limites? Às vezes é o Espírito Santo. O diabo fica falando, você não merece. Não, você não merece o Espírito Santo, você pecou. E ela aceita. Deus não está limitado a nada. Quando eu entrego minha vida a Ele, Ele limpa o passado, Ele tira o pecado, Ele faz o que Ele sabe fazer. Rompe os limites e me faz ser, por mais que eu não consiga entender, o próprio altar. Ser a igreja de Deus vivo na terra. Amém, pessoal? Põe, por favor. Aliás, desculpa, só para você entender, com respeito aos limites. Porque tem quem se limita no espiritual, que é se batizar. Não para ter igreja, para ter religião. As igrejas, infelizmente as igrejas fizeram tudo errado e fazem tudo errado. Quando fala em batismo, eu já sou da igreja. Batismo não é para você ser de igreja, batismo não é para você se tornar membro de igreja. Está tudo errado. O batismo é você assumir Jesus como dono da sua vida, Senhor da sua vida, matar a velha criatura sofrida e nascer uma nova criatura para Ele. Amém, pessoal? Então, além dos limites espirituais, disso, de obedecer a palavra de Deus, tem outros tipos de limites. Por exemplo, agora nós vamos viver aqui, eu creio, mais dificuldades, mais sacrifícios que no solo sagrado. Porque aqui é pequeno. Então tem gente que está no hall de entrada, tem gente que está no auditório. É escada para você vir, para locomover, para estacionar. Tudo aqui vai ser mais complicado. Tudo vai ser mais complicado. Sim ou não? Quarta-feira então. Mas quanto maior o sacrifício para mostrar a Deus a minha entrega, maior. Então o fraco, o limitado na mente, o limitado na cabeça, não, agora vai ficar muito ruim, eu vim trazer a foto hoje, mas, não. O Espírito Santo está falando que é a segunda etapa, vai ser mais forte, mas ele está olhando mais para as miseráveis dificuldades do que para o que Deus prometeu, que a segunda etapa vai ser mais forte. Aí, se a pessoa se deixa vencer pela chuva, pela distância, um probleminha de estacionamento, como é que vai vencer o diabo? Como é que vai vencer o inferno? Como é que vai vencer os grandes desafios? Não vai, é fraco, porque está limitado na mente. Mas o que não tem limite, como a dona Elizabeth, no início ela não tinha limite, depois ela botou limite, agora tirou de novo. Porque a senhora, me parece, que vinha a pé, é isso? Da onde? Chácara São Sebastião, lá, saída de Unai. Tem a saída de Unai de São Sebastião, eu vinha de lá a pé. Quanto tempo? Aqui. Eu gastava 2 horas, 3 horas a pé. Está vendo?
Hoje, que testemunho legal. Mas olha o início, olha o começo. Então, pessoal, você tem que se desvencilhar da natureza humana, dessa mente humana. Parar com isso. Por exemplo, que tem uma coisa a ver com a outra. Por exemplo, você vê, os atletas de ponta, a ciência já mostrou para eles, que quando eles chegam naquele limite, que diz assim, não dá mais, meu corpo não aguenta, eu vou parar, numa competição, o corpo ainda tem 40% de força. Então, quando eles chegam naquele cansaço, naquela exaustão, e a mente humana começa a dizer, não dá mais, chega, acabou tua força. Agora, com a informação de que é mentira, de que o corpo ainda tem 40% de força, eles não se entregam ao pensamento, o desejo de parar e continuam. Ou seja, é científico, é provado. Então a mente queria que eles parassem, porque o corpo está sentindo cansaço. Mas eles entenderam, não, isso é uma mentira da minha mente. Eu ainda posso, eu ainda tenho 40% de força. Quem está entendendo, por favor? É a diferença entre o fraco e o forte, o que vence e o que é vencido. Olha só, para você ver, na prática, ponha uma das duas aí, na prática. Todos correm por um sonho. Mas poucos chegam no final. Primeiro lugar, hein? Quando ela chegou em primeiro lugar, fica com dó dela não, fica com pena não. Tira o som. Você acha que é possível? Acha nada. É porque eu estou falando que você já sabe que vai acontecer alguma coisa. Que nem eu achava que era possível. Vamos falar a verdade, gente. Caiu, ficou lá para trás do último. Mas olha a mente dela. Mente de atleta de quê? De ponta, porque ela já tem a informação que o corpo dela pode. Então você entende que o que faz a diferença é o que a pessoa tem aonde? Olha lá, ganhou. Volta o som. Tá bom. Se você ver depois, aqui já tirou. Do lado aqui, ela ralou aqui no chão. Então, preste atenção. Olha o que é a palavra de Deus. Bispo, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. O que fez ela se levantar e dizer, eu posso? A informação que ela tinha onde? Espera aí, qual informação é maior? A do médico, da ciência ou de Deus? Aí está o problema. Então a pessoa começa a lutar, aí o diabo faz piorar, aí o diabo reage, aí o diabo, não vou deixar seu filho, não vou deixar a sua vida. Vem os problemas, vem dificuldade, vem chuva, aí a pessoa, não está dando, está piorando, ela se entrega. Ao invés de se entregar à informação da palavra de Deus, está escrito que em todas as coisas somos mais. Não, então acabou, não tem um problema, não tem uma situação, não tem nada que possa me vencer. Em tudo que eu passar, em tudo que eu enfrentar, em tudo eu posso ser mais. Há quantos testemunhos você já viu a pessoa dizer, fui desenganado pelos médicos, mas aí
Em outras palavras, eu peguei a informação de Deus de que Jesus levou na cruz todas as nossas dores e enfermidades. Então, de posse daquela informação, ela desprezou a mente dizendo: você vai morrer, os sintomas estão piorando, ou até o exame está piorando. Ela desprezou aquele limite humano e pegou a informação de Deus e disse: eu posso, Ele levou na cruz, eu vou ser curado. Meu Deus, está entendendo, gente? Então, se você ficar com as informações humanas, você está limitado. Se você ficar com as informações da palavra de Deus, não vai ter limite para você também. Vai ter dificuldade, vai ter guerra, vai ter problema. Vai ter momentos que você vai ficar igual essa outra que eu vou mostrar aqui. Você vai ficar igual ela, mas você vai vencer em nome de Jesus. Porque Deus não falha e não deve nada a ninguém. É impossível a pessoa sacrificar, enfrentar o que quer que seja para agradá-lo e ele ficar devendo para ela. É impossível, ele vai fazer acontecer o que está prometido. É impossível a pessoa dizer: vou largar os amigos errados, vou largar a droga, vou largar vício, vou largar seja lá o que for, amante, vou entregar minha vida no altar. É impossível deixar tudo para colocar a vida no altar e Deus devolver uma vida miserável para ela. A vida que Ele vai devolver é infinitamente superior àquela que ela achava que era boa ou lutava para ser boa. Olha só a outra. 20 minutos depois de ter chegado o americano, um outro momento emocionante aqui no Coliseu. Lá embaixo, a Suíça, Gabriela Andersen, entrou no Coliseu e está tentando chegar nos últimos metros. Ela está entortando para o lado esquerdo, o público inteiro em pé aqui no Coliseu, dando força para a Gabriele, que já conseguiu completar a volta no estádio e vai chegar agora. Um momento realmente emocionante e histórico aqui. A Gabriele caminhando com dificuldade, a gente pode ver os músculos da perna duros, entortando para o lado esquerdo, mas ela vai chegar e o público delira com a Gabriele. Vai conseguir, conseguiu. Aí, desmaiou quando chegou. É isso aí, está escrito que para aqueles, um certo público, o Espírito Santo falou: não, vocês não resistiram até o sangue. Até o quê? O que é sangue? Sacrifício. Então, o ser humano, o ser humano, ele quer fugir do sacrifício, ele foge. Ele não quer, a carne não quer. Mas essa mulher, que a corrida já tinha acabado mais de 15 minutos, ela não aceitou se render ao corpo. Ninguém nem sabe quem foi que ganhou, porque ela tomou. Só ela era levada em tudo quanto é noticiário, jornal. Ela se tornou herói, mesmo não chegando em primeiro lugar. Porque ela não aceitou desistir. Ora, se fisicamente, se humanamente é assim, imagine espiritualmente, pessoal. Imagine com Deus. Vai, por favor. A viúva chegou no seu limite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias. De que forma? Não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Olha para mim, por favor, para você entender. Aqui conta a história de uma viúva, cujo marido era discípulo. Era o quê? Discípulo de Eliseu. Então, tem lá, pastor, eu sou Eliseu e ele era o auxiliar. Então, onde eu ia, ele ia, estava sempre fazendo o que ele fazia? Auxiliava em tudo que o profeta fazia com respeito às coisas de Deus. Um dia esse profeta morreu, e aí vem a mulher dele e diz: Eliseu, meu marido, teu discípulo, está morto. E os credores vieram em casa cobrar dívida, não tem como pagar. Eles disseram que vão pegar os meus filhos e eles vão ser escravos para pagar a dívida. Por favor, pode falar? Não dorme não, gente. É importante. Vamos raciocinar. Pensa. O marido dela era discípulo de quem? De quem?
Eliseu era o quê? De quem? Muito bem. Uma das coisas que Eliseu viu, presta atenção, uma das coisas que Eliseu viu, que o profeta viu, o discípulo, Eliseu chegou em Jericó, e aí disseram, olha, a cidade é bem localizada, tem tudo para arrebentar, mas por conta da água que é estragada, então a nossa cidade vive na miséria. Eliseu mandou eles trazerem sal, enfim, fez um desafio, eles creram, foram lá, obedeceram, e as águas se tornaram saudáveis, e a cidade passou a ser próspera. O discípulo viu isso? Sim ou não? Ele estava ali ajudando. Mas por que ele viu Deus prosperando até uma cidade inteira? E ele aceitava ser um miserável endividado. Olha como é que depende da pessoa e não de Deus. Ora, se Eliseu deu uma direção e uma cidade inteira prosperou, mudou a situação de uma cidade, como que não ia mudar a situação de um discípulo? Se Deus tirou uma cidade da lama, da miséria para a prosperidade, como que Deus não iria pegar um discípulo e tirá-lo da dívida, da fome, da vergonha? Mas por que nunca aconteceu? Porque não é na mágica. Porque esse profeta, ele era o quê? O que ele era? O discípulo era o quê? O que ele era, gente? Limitado. Nunca houve revolta dentro dele. Pô, peraí, o que há? Eu sirvo um profeta do Deus Todo-Poderoso, prosperou uma cidade, eu vou ficar aqui crendo nesse Deus miserável? Crendo nesse Deus passando fome com os meus filhos? Não. Mas ele nunca tomou atitude, ele nunca se revoltou. O que adianta seguir o homem de Deus, ou estar na casa de Deus, ou no solo sagrado, se não houver a quebra dos limites e a revolta contra as derrotas contrárias à palavra de Deus? Não resolve, não funciona. É o que aconteceu com a dona Elizabeth. Isso com respeito à família, à filha, tudo. Você não pode ver algo na sua vida errado, que não condiz com a palavra, e fica quieto, como esse homem fez. Então você vê que ele morreu e deixou os filhos dele, a esposa dele, na miséria. Mas quando essa mulher se tornou a cabeça da casa, imediatamente ela foi ao profeta. Imediatamente. Como quem diz, meu marido foi um fraco. O meu marido cria um Deus todo-poderoso e aceitava essa vida miserável. Eu não. Imediatamente ela foi ao profeta. E ela foi buscar uma direção. Quer dizer, ela sabia que a direção que o profeta desse mudaria a vida dela. Então, você vê que Eliseu disse, sai pedindo vasilhas vazias para todo mundo. Pede vasilhas, não poucas, não peça. Pode continuar? Está cansado? Pode? Presta atenção. Não peça pouco. Peça muitas vasilhas, muitas. E entra em casa, fecha a porta. Por que fecha a porta com seus filhos? Para ninguém entrar, porque se alguém entrar nessa hora, vai jogar cal. Toda hora tem alguém que quer jogar cal na sua fé. Falar algo que vem do diabo. Sim ou não? Tranca a porta. Ninguém pode entrar. Para colocar dúvida em você. Não ouça ninguém, você não pode ouvir ninguém. Só a palavra de Deus. Então, e a prova é que naquela época havia uma lei. Existia uma lei. A lei de Moisés determinava que as viúvas fossem amparadas. Mas por que Eliseu não recorreu à lei? Meu Deus, é muito forte isso. Por que Eliseu, quando ela chegou, falou assim, olha, faz aí uma vaquinha aí, junta todo mundo, porque a lei de Moisés manda amparar a viúva, está aqui a viúva. E vamos arrumar dinheiro para ela pagar a dívida. Por que Eliseu quebrou a regra? Por que Eliseu desprezou a lei? E deu uma direção que mudou a vida dela. Porque ela chegou, não como uma viúva. Dá um jeito aí, ajuda. A lei manda amparar, faz uma vaquinha, eu não posso perder meus filhos. Ela não chegou ali limitada. Ela não chegou ali para querer o normal. Ela não chegou a Eliseu para pedir algo normal.
Porque se ele fizesse uma vaquinha e pagasse a dívida, ele ia viver do quê? Toda hora ia ter que ir lá buscar uma ajuda, uma migalha, uma Bolsa Família. Então, quando Eliseu viu a mulher vindo, sem limites, na fé, totalmente diferente do marido, crendo, então Eliseu também não limitou a fé dela. Ao invés de usar a lei para arrecadar um pouco e dar, ele mandou ela fazer algo. Vamos ler. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E ele lhes traziam as vasilhas e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite, ou seja, quem fez a ação de Deus, o azeite simboliza o Espírito Santo. Quem fez o Espírito Santo parar de agir? Quem? Ela, porque ela limitou o número de vasilhas. E olha que ela estava na fé, hein? Olha que ela estava na fé. Mas se ela tivesse pego, não poucas, eu vou botar vasilha até o teto, eu vou pegar da cidade inteira. Mas não, ela pegou bastante, mas limitado. Quando as vasilhas acabaram, o azeite parou. Depois eu vou buscar mais vasilhas. Não, aí já não fluiu mais. Então, mesmo ela tendo uma fé diferente do marido, mudou a história da vida dela, mas ainda assim, ela pôs limite. São as pessoas que chegam na igreja, que vencem, que conquistam, que dão testemunho, como a dona Elizabeth, e depois ela para. Então, o espírito para. Isso é no espiritual em todas as áreas. E olha só, vai. Além, pode adiantar, isso eu já falei. O que o profeta ordenou, ela não questionou, obedeceu à risca. Da condição de endividada se tornou empresária. Vai. Olha para mim, desculpa. Porque ele disse: vende o azeite, paga a dívida e vive do resto. Naquela época, azeite era preciosíssimo. Azeite era usado para luz, para várias coisas, era preciosíssimo. Então a mulher arrebentou de ganhar dinheiro, mas podia ter arrebentado muito mais. Acabou o problema de dívida e problema com os filhos. Está sendo claro? Vai. O profeta é a boca de Deus na terra. Está escrito: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e... O que impede alguém de se entregar? Sabemos que para receber as principais dádivas de Deus, precisamos nos entregar totalmente a Ele. Salvação, batismo no Espírito Santo, novo nascimento, cumprimento de suas promessas. Quer dizer, para ter tudo, eu também tenho que entregar o quê? Tudo, toda a minha vida. Se a entrega total da vida é a porta para as maiores bênçãos, por que tão poucos entram por ela? O que os impede de se entregarem totalmente a Deus? Razões porque as pessoas não se entregam. Esquecem que Deus pode e sabe mais que elas. Já falamos há pouco, né? Por isso insistem em dirigir suas próprias vidas. Querem a ajuda de Deus, mas não que Ele controle suas vidas. Não entendem a lei do sacrifício. O ser humano foge do sacrifício e corre para as facilidades. Mas é pelo sacrifício, ou seja, entrega, que se chega a todas as coisas boas da vida. Acham que vão poder fazer isso mais tarde. Querem aproveitar a vida do seu jeito um pouquinho mais. E acham que terão tempo de se entregar a Deus depois. O exemplo lá de Brumadinho, né? Nunca ninguém imaginava aquilo. E agora já perderam a vida. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu, tudo que Deus pede, ainda que para a mente humana pareça ruim, mas aquilo é para quê? É para o bem. Vai fazer bem. Vai. Cadê?
para o teu bem. Volta, filho. Quem quer se entregar, deixar Deus dirigir sua vida a partir de já? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, eu só alcanço a promessa de vida plena depois que eu persevero para fazer a vontade. Ou seja, fazer a vontade de Deus é fácil? Exige, mas depois que eu faço, eu alcanço a promessa. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, não, vai, adianta, filho, já foi. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado, por quê? E os que se esforçam se apoderam dele. Fique de pé, por favor. Eu quero fazer essa oração de entrega. O louvor hoje, o louvor que vai marcar a segunda etapa do solo sagrado, não vai ser emocional. O louvor hoje vai ser a decisão de se entregar de verdade, de não retroceder por nada, de não enxergar nada demais, difícil demais, sacrifício demais, para alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É quem diz, eu vou me entregar, não vai ter distância, não vai ter tempo, não tem nada, nem pecado, nem problema, nem um diabo, eu vou me render com todas as minhas forças. O que eu ouvi da palavra de Deus, eu vou praticar. A vontade de Deus vai ser perfeita na sua vida. É fácil? Ele já deixou claro. Para você fazer a vontade tem que ter perseverança. Você só precisa de perseverança quando a coisa é difícil, sim ou não? Mas vale a pena o resultado. É como eu disse, no mundo as pessoas não veem problema nisso. A pessoa vai lá no médico, você está com câncer, você vai fazer quimioterapia, você vai ficar careca. No dia que você fizer, você vai parecer que apanhou de pau, você vai vomitar, você vai passar mal, isso. E olha, não tem garantia de ser curado. Eu pago. Quanto que é o tratamento? Eu pago. Quer dizer, a pessoa se dispõe a sacrificar, sabendo de tudo que vai acontecer, na esperança de talvez ser curado. Por que faculdade, tudo que é com relação ao mundo, as pessoas não veem dificuldade em sacrificar, mas nas coisas de Deus, tudo é difícil, sim ou não? Tudo é difícil. E a palavra de Deus traz a certeza, a garantia, ela não falha. Eu dou minha vida para Deus, eu recebo a vida de Deus. Então você que vai louvar a Deus, dizendo, eu vou te obedecer, eu vou te servir, eu vou me entregar. É assim que vai ser o louvor hoje. Ele disse que o meu Pai busca adoradores que adorem em espírito e em verdade, com inteligência, com inteligência. Não é com emoção. O louvor vai ser, meu Deus, porque Deus já falou com você e você já sabe. O que Ele vem pedindo e você vem recusando? Você que se acomodou, você que parou, você que vem dizendo não, isso não, assim não, você já sabe. Então se você quiser, eu vou entregar o que o Senhor está pedindo. Eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo, eu vou fazer assim, eu vou me entregar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou buscar. Quarta-feira não tem opção. Quarta-feira não é mais um dia, é decidido pelo Espírito Santo que eu preciso quarta-feira ouvir a palavra, receber o que é dado, eu preciso do que é passado. São 2 dias para mudar o interior, para fazer dentro você ser ilimitado. E aí por fora também não vai ter limites, amém? Não fica negociando com as coisas de Deus não, fica tentando barganhar não. Eu vou ganhar um trocadinho a mais, porque eu estou trabalhando quarta-feira. O que Deus tem para te dar é muito maior. Põe isso dentro de você, paga o preço, sacrifica, obedeça. E aí os testemunhos serão como o dela, e maiores, porque o dela ainda continua, ainda vai ser outro maior, e assim vai ser o seu também. É com o marido, é com o casamento, é com o filho, é com tudo. Mas a entrega tem que ser verdadeira. Amém, pessoal? A entrega tem que ser verdadeira. Então, quando eu sento para atender, normalmente eu não uso nem relógio. Só quando acaba a reunião. Porque eu não quero saber quanto tempo vai levar o atendimento. Não me interessa.
tem que resolver o problema. Então você não pode vir aqui ficar preocupado com hora. Ah, bispo, eu levantei 3 horas da manhã, semana passada, hoje e todo domingo. E vou ficar até a noite, para me preparar, para pedir para Deus, Senhor, me usa, pelo amor de Deus, me usa, fala, abre a mente das pessoas. Então, eu levanto às 3 da manhã, não é para mim, eu não preciso, eu estou bem. Mas eu quero ver testemunhos como esse. Então os milagres acontecem porque a gente paga o preço, a gente sacrifica. Então faça o mesmo, que você vai arrebentar, você vai explodir esse ano, amém? Esquece relógio, esquece hora, não interessa o tempo, que hora você vai chegar em casa, que hora você vai sair, vai acabar mais tarde, mais cedo, não interessa. Porque eu vou morrer nessa terra com uma vida abençoada e salvo. É isso que vai acontecer. Então se você quiser, é agora, aí no teu lugar, aí no auditório, aí no hall, aí onde você estiver, vai ser o teu santuário, e esse louvor que é o que Deus quer, é isso aí. Senhor, eu vou me render, como nunca me entreguei na minha vida. Agora, eu quero o que o Senhor prometeu, que se eu der a minha vida, o Senhor dá a tua para mim. Eu quero a tua vida, e o Espírito Santo vai vir sobre você. Se tem, você vai ser avivado. Eu sei que vai arrebentar. E fecha os olhos. E agora, você vai falar com Deus então, com respeito à sua decisão de entregar a sua vida, com respeito à decisão de entregar tudo que você pretende ser. Fique à vontade, de pé, de joelhos, como for, não importa. Não importa de que maneira, não importa de que jeito. Uma maneira que você se concentre, que você se esqueça dos outros, da pessoa do seu lado, pai, mãe, namorado. É só você e Deus. E você vai falar com Deus. Se você já vinha vivendo essa vida de entrega, que você vai colocar ainda mais intensidade, mais força. Você não vai permitir limites. Você não vai deixar que você mesmo limite o que Deus quer fazer na sua vida, principalmente no seu espiritual, no seu emocional, que é fazer de você não uma pessoa abençoada, mas a própria bênção, colocar dentro de você os rios de água viva. Então fale, você que decidiu se batizar nas águas, não para se tornar membro da igreja, não é para isso, mas para assumir um casamento com o Senhor Jesus Cristo, matar a velha criatura que viveu até hoje. Você que vai perdoar, eu não sei o que você vai fazer, o que o Espírito Santo pediu, e talvez há muito tempo ele já vinha pedindo. Fale para Deus que você vai se render, que você vai obedecer, que você não vai se deixar vencer nem por limite de distância, de tempo, de cansaço, de nada. Esse ano vai ser um ano de explosão. Assim como foi profetizado, que começou a se levantar a casa de Deus mais linda e mais perfeita de todo mundo, assim vai ser a sua vida também. E por isso você vai se entregar, porque você agora entendeu que a vontade de Deus não é inferior à sua. Os sacrifícios que Ele te pede para perdoar, ou seja lá o que for, como tratar o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, não é apenas uma regra religiosa, é uma prova da fé, é uma prova de obediência, é uma prova de entrega incondicional. Então você não vai obedecer a regra da igreja, a regra dos evangélicos. Você vai obedecer a vontade de Deus para provar, com a sua obediência, que você confia nele, crê nele. E ele é tão importante para você que você vai obedecê-lo em tudo. Que você não vai ficar aqui só fazendo o tratamento com a água. Que você não vai ficar só buscando milagres. Sua vida vai ser um milagre. Meu Pai, meu Deus,
Senhor, eu te peço agora em nome do teu Filho Jesus Cristo, fala com esta pessoa, meu Pai, que está decidida, meu Deus. Seja os que se entregaram para nunca se acomodarem, nunca se conformarem, nunca, jamais, em tempo algum. Quanto mais o tempo passa e as pessoas se esfriam, se perdem, sinais da tua vinda, mais ela vai se entregar, mais força, mais disposição, porque ela sabe que o que está sendo oferecido a ela é muito superior a tudo que ela tem e deseja ter. É uma vida plena de verdade. Vem sobre aqueles que hoje tomaram essa decisão, meu Pai, que sempre que se levantar um desafio, um sacrifício, uma dificuldade, ela vai lembrar que é o diabo querendo fazê-la retroceder, se entregar ao limite humano, à natureza, à vontade humana, porque o diabo sabe que aqueles que obedecem, que se entregam, se tornam o próprio milagre, a própria bênção nesta terra, a luz desse mundo, se torna a imagem e semelhança de Deus. E ela está decidida, meu Pai, decidida. Essa pessoa que vivia murmurando, ela olhava para os testemunhos e perguntava: por que não acontece na minha vida? Mas ela não tinha disposição para fazer o que os testemunhos fizeram. E hoje ela entendeu, meu Deus. E antes de desejar dar testemunhos como os que ela tem visto, ela decide sacrificar como eles sacrificaram, decide te obedecer como eles decidiram te obedecer. Por isso, Senhor, não há louvor mais forte do que esse, não há louvor mais poderoso do que esse. O único louvor mais poderoso que esse é uma alma entregue ao Senhor. Mas não há louvor mais forte do que a decisão de te seguir, a decisão de te servir, a decisão de te obedecer. Então, meu Deus, à medida que esta pessoa se entrega, à medida que ela se rende, à medida que ela diz: a partir de agora vai ser diferente, eu não aceito ser uma pessoa religiosa, eu não aceito ser uma pessoa fraca, limitada. E a partir de hoje eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me entrego ao Senhor para te obedecer, te entregando corpo, alma, espírito, tudo a minha vida, todo o meu ser, os meus pensamentos, o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, tudo eu vou render ao Senhor, eu vou entregar ao Senhor. Ó Espírito Santo, veja então, meu Pai, esta pessoa que nesse primeiro dia da segunda etapa assume este compromisso, meu Deus.